Bom dia, meus amigos, meus familiares e todas as pessoas que têm nos acompanhado nas nossas reflexões. Mais uma vez estamos aqui e a nossa reflexão de hoje está no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 22 e 23, que diz assim: Então disse o Senhor Deus: Agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele também tome do fruto da árvore da vida e o coma, e viva para sempre. Por isso o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden, para cultivar o solo do qual fora retirado. Esse texto é um texto onde Deus chega em Adão e Eva e procura se eles comeram do fruto. Deus chega para andar no jardim do Éden, como fazia diariamente, né? E então ele chega ali e vê que Adão e Eva estão escondidos, porque perceberam que estava nu. Então Deus pergunta para eles se eles comeram do fruto, né? E eles responderam que sim. E Deus havia ordenado que eles não comessem desse fruto. Deus havia, dito a eles, explicado para eles que se eles comessem desse fruto, eles morreriam. E então eles, comeram desse fruto. E muitas pessoas olham esse texto como se fosse um castigo de Deus, como se fosse parte da ira de Deus sobre o homem, porque comeu do fruto, do homem e da mulher, porque haviam desobedecido uma ordem direta de Deus. Mas esse texto, se você for olhar mais profundamente para esse texto, se você for olhar para ele de maneira correta, você vai conseguir entender o amor de Deus pela sua criação. Você vai entender que Deus tira o homem do jardim do Éden não por causa da sua ira, mas sim por causa do seu amor. Porque Deus, na sua onisciência, na sua onipresença, toda a sua sabedoria e poder, ele já sabia que o homem iria comer desse fruto. Deus já tinha um plano de salvação, de resgate pela vida do homem. E o primeiro passo desse plano de salvação era tirar o homem do jardim do Éden. Porque agora o homem se tornou pecador. O homem desobedeceu a Deus. E agora, sendo um homem pecador, se ele comesse da árvore da vida, ele não morreria. Ele iria continuar vivendo eternamente. E então não haveria mais salvação para o homem. Não teria como Jesus morrer na cruz pelo homem. Porque a morte é que nos separa desse homem pecador. A morte é que separa entre carne e espírito, para que o espírito volte para Deus e para que a carne permaneça na terra do pecado. Então tudo isso é uma proteção de Deus, tudo isso é o amor de Deus. E muitas vezes Deus faz isso conosco até hoje. Muitas vezes, para nos proteger, Deus fecha as portas. Muitas vezes, para nos proteger, Deus não permite que nós participamos de algo que nós tanto sonhamos ou que nós tanto queremos. O nosso conhecimento é simplesmente no agora. O conhecimento de Deus é infinito.
Deus conhece o agora, o futuro, o passado, e Deus conhece o seu coração. Deus conhece os caminhos que você vai andar. E muitas vezes, para que você não desvie dos caminhos dele, ele fecha as portas, né? E aos nossos olhos parece que Deus está nos punindo, parece que Deus está irado conosco. Mas que nesse dia de hoje, meus amados, nós possamos buscar no Espírito Santo de Deus compreensão espiritual para tudo isso nas nossas vidas. Porque muitas vezes nós ficamos chateados, nós ficamos revoltados com Deus, nós até questionamos o amor de Deus, muitas vezes nós murmuramos diante de Deus porque as coisas não saem conforme nós queremos, porque muitas vezes as portas que nós queríamos abrir estão trancadas, mas que nesse dia de hoje nós possamos buscar em oração compreensão do Espírito Santo de Deus, para que quando às vezes uma porta estiver fechada, ou quando as coisas não acontecer como nós queremos, nós possamos buscar em Deus entendimento e de ver murmurarmos, podermos glorificar a Deus por tudo que Ele faz. Porque assim como Deus cuidou do homem desde Adão até agora, Deus jamais vai deixar de cuidar. Deus vai jamais deixar de amar cada um de nós. Esse amor, aonde Deus escolheu amar, ele só aumenta a cada dia. Ele só cresce, porque o amor de Deus é infinito. Que nesse dia de hoje, meus amados, nós possamos ter a alegria no coração de louvarmos, exaltarmos e agradecermos a Deus quando as coisas não saírem do jeito que nós planejamos. Porque muitas vezes o nosso coração só quer se irar, murmurar, reclamar e questionar a Deus por causa das coisas não saírem como nós planejamos. Que Deus abençoe ricamente o seu dia, que Deus abençoe ricamente a sua vida, em nome de Jesus. Cuida de mim. Eu preciso aprender um pouco aqui, preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim.